Fala, gente! Família JC, sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas. E mais uma live devocional. Você que está aí no gravado, um beijo no teu coração. A palavra de Deus está acima do tempo, do ao vivo ou do gravado. Ela te abençoa aonde você estiver, que horas você estiver e no local que você estiver, na situação emocional que você estiver. Então seja muito bem-vindo. Se você puder, curte o vídeo já para você não esquecer, você que está no YouTube ou você que está no Instagram, já curte o vídeo, porque dessa maneira esses sistemas aí entregam a mensagem, leva mais longe, vamos dizer assim, para os próprios seguidores mesmo aí dos canais, tá bom? Nem todo mundo fica sabendo. E você que está aqui ao vivo, vamos ver quem está aqui. Milamur Confeitaria, que é a minha irmã, quem precisar de um docinho, quem quiser um docinho, chama ela, ainda vai receber um versículo. Rita Junqueira, Julinete, Mari, Lilian, Cláudia Antunes. Pessoal, enquanto a galera do ao vivo tá entrando, tem uma música que eu quero deixar aqui para vocês. Deus é Deus. Vocês conseguem escutar? A minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Já começa assim a música. Você que tá aqui ao vivo, me fala se o som tá bom. Presta atenção. Tem um cara, né? Faz tempo que eu não vejo ele, mas ele foi muito usado por Deus durante uns 2, 3 anos na minha caminhada de fé, aonde ele falava assim pra mim assim: ô Bruno, Deus é Deus, fi. Deus é Deus, fi. Ele falava assim: Deus é Deus, fi. E foi um dos caras mais simples que eu conheci na minha vida. Ele não estudou, né? Assim, não concluiu o colégio, essas coisas, mas um dos caras, sabe, que tem um amor por Jesus muito grande, e ele é um dos caras que mais foi usado por Deus para trabalhar o meu orgulho, né? Então, todo ser humano precisa ser trabalhado nessa questão de orgulho, de ego, vaidade, né? E ele foi um dos caras que foi muito usado por Deus. E ele falava: Deus é Deus, filho. Eu sempre lembro dele quando eu estou escutando esse louvor. Então, a nossa fé, fale aí você que está do outro lado, você que está ao vivo, Tati DBO, Cláudia Antunes, a Bia, Lulu Garrido, Lulu Maimuna, as Lulu. A nossa fé não está firmada no que Deus pode fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém. Somente dele. E de mais ninguém. Seja o louvor. Mas vocês vão ser muito abençoados com a palavra de hoje. Abre aí, 1 Samuel. Ó. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Se a porta não abrir, se a porta fechar, Ele é Deus também. Não muda. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se tudo não der certo, Ele continua sendo Deus. E a religiosidade vai implantar em você o quê? Se as coisas estão dando errado, é porque Deus esqueceu de você, é porque Deus não está no meio ou porque você não está com Deus. Se você tiver com Deus, você vai conseguir enxergar Ele em toda e qualquer situação. O problema é que quando nós não estamos com Ele, eu não enxergo o mover dele, eu não enxergo o que ele está trabalhando, eu não enxergo o que ele está fazendo. E vocês vão ver aqui junto comigo hoje, eu fui muito abençoado com essa palavra, no livro de 1 Samuel, capítulo 1, versículo 2, até onde o Senhor nos levar, mas uma mulher extremamente frustrada. Ela foi mãe de um profeta chamado Samuel, uma mulher que talvez muitos aqui já estudaram sobre essa mulher, né? Já ouviram essa palavra, já leram esse texto, já foram abençoados por Deus, mas eu quero declarar em nome de Jesus que você seja renovado por esse texto novamente, que você seja abençoado por esse texto novamente, entendeu? Novamente, porque ele não para de fazer, né? E você que nunca entendeu essa história ou leu essa história, você vai ser muito abençoado.
você vai ser muito abençoado. Então ela tinha uma grande angústia, ela tinha uma grande aflição, ela tinha uma frustração absurda como mulher. Ela tinha uma história que provocava nela frustração. E chegou o momento que ela foi curada por Deus. E talvez essa mulher e este homem esteja aqui nessa live. Uma mulher e um homem que precisa ser curada de aflições, frustrações, de sonhos frustrados, de faço, mas as coisas não dá certo, tudo travado. Então eu creio que Deus vai te abençoar muito através da palavra dele. E fica com esse louvor hoje. Nós não adoramos ele pelo que ele faz, nós adoramos ele pelo que ele é. Haja o que houver. Sempre será Deus. Ah, mano, isso aqui é bom demais. Se Deus... Vamos falar só mais uma vez, enquanto a galera tá entrando? Dispara o dedinho no coração. Me ajuda aí pro Instagram acordar. Dispara o dedo aí, bolsa. Nem todo mundo tá sabendo que a gente tá ao vivo. E olha isso. Se Deus fizer, ele é Deus. Se não fizer, ele é Deus. Se a porta abrir, ele é Deus. Mas se fechar, ele é Deus também. Eu lembro, quando eu estava ouvindo esse louvor agora de manhã com Jesus, eu lembrei do dia que eu e Bruna, vou dar só esse testemunho, tem muita gente nova por aí, vou dar esse testemunho, a gente vai meditar aqui na palavra, tem uma dúvida aqui para tirar também de muitas pessoas que estão aqui ao vivo e no gravado, que é a dúvida, Bruno, eu tenho que ir numa igreja? Me perguntaram ontem no comentário da live, gravada, eu vou respondi, vou continuar a resposta aqui com vocês ao vivo, só para não esquecer, deixar anotado aqui, mas a gente estava passando em 2021 por um vale da sombra da morte financeiro, né? Um vale da sombra da morte, de verdade. E a gente quebrou empresarialmente, e acho que a pior quebra é quando dá tudo certo. Uma coisa é estar tudo errado. A outra coisa é dá muito certo, muitas pessoas são abençoadas, anos e anos abençoando pessoas, mas um problema profundo de caixa. Quem é empresário ou quem vai ser um dia precisa saber e sabe, talvez, a grande diferença entre faturamento e caixa da empresa. E quando você fatura e o caixa está desgraçado, a graça está no faturamento, mas o caixa está desgraçado, quando isso acontece, você entra em confusões mentais, porque você fala, meu Deus, qual é a vontade de Deus? E se eu estou dando esse testemunho aqui, é porque eu creio que Deus, ele nem ia falar isso aqui, mas está me vindo para falar, eu creio que tem pessoas passando por essa situação aí no ao vivo e no gravado. Se você está passando por uma situação dessa maneira, ou igual, ou não igual, mas que você está tendo esse mesmo sentimento, pô, mas dá certo por um lado, mas por outro lado parece que não dá certo. E qual que é a vontade de Deus? Então talvez você esteja vivendo isso como eu e minha esposa vivemos. E cara, eu creio demais que cada alma que vem até aqui, eu não vejo um número, pessoal. É claro que eu gostaria de ver 100, 200, 300 pessoas sendo alimentadas pelo maná diário, pelo pão diário que é Jesus. Mas de verdade, eu sei que cada número que não é um número, é uma alma que entra no Cola na Videira, seja no ao vivo ou no gravado, eu creio demais que no mundo espiritual o Pai chamou você. Porque tem um versículo bíblico que Jesus ele disse, ninguém vem a mim se antes o Pai não enviar. E se veio a mim, eu não vou abandonar. Se veio a mim, eu não vou rejeitar. Se veio até mim, jamais será rejeitado. Então, é você que ele está trazendo. Então, eu creio demais nisso, cara. Creio demais como uma criança nisso. Eu já quero falar sobre isso também. Mas presta atenção, eu creio que Jesus está guiando já essa live em nome de Jesus. Aí, apareceu uma grande oportunidade nessa tormenta que nós estávamos. Nessa tormenta que nós estávamos. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 2 em diante. É o versículo 2 em diante.
tá? Anota para mim, Tati, ou alguém. E aí veio uma proposta muito boa de trabalho. Tudo que nós mais precisávamos. E com um amigo nosso. Um amigo que eu posso confiar. E a gente começou a conversar, conversa 1, conversa 2, conversa 3 dias. Puta, é isso, cara. Nossa, vai ser muito bom e tal. Ideia maravilhosa. Cara, vamos fazer. Aí eu e Bruna fizemos uma oração. E hoje o devocional vai te encorajar, engajar, ensinar. Encorajar. Ensinar a orar de uma forma diferente. Assim como Ana decidiu orar de uma forma diferente. Orar com propósito. Já anota aí. Oração com propósito. Eu creio que oração sem propósito, elas são vazias. Eu creio que oração sem propósito, ela é vazia. Por isso que o próprio Jesus disse, aqueles que oram ou rezam de forma repetida, ficar repetindo palavras, vai lá em Mateus 6, ficar repetindo palavras, não é isso que o Pai espera de você e de mim. O Pai espera oração com propósito. Então, a que propósito? Você vai receber aqui, calma, tem muita coisa para falar com vocês. Presta atenção. Eu vou derramar tudo que Deus está me dando, cara, nessa semana. Uma semana que, por um lado, eu tive muitas batalhas no meu corpo, né, porque baixou minha imunidade, mas ao mesmo tempo eu recebi muita graça de Deus através da Bíblia, através da palavra dele, né? Graça interior, não exterior, mas interior, né? E aí a gente fez uma oração, entregamos o contrato na mão de Deus. Falou, Deus, faz muito sentido pra gente, mas a gente só vai se for da tua vontade. Mas a gente já pede já agora que se não for da tua vontade, fecha a porta. Lembra a música que a gente cantou aqui no início? Se Deus fizer, ele é Deus. E se não fizer, ele também é Deus. Ele nunca vai deixar de ser. Ele nunca vai deixar de ser seu pai. Se você crê que você nasceu de novo e é filha e filho de Deus. Não é isso que Jesus faz na sua vida, na nossa vida? Se você ainda não tem essa certeza, essa convicção de que Deus é seu pai, essa é a oração inicial. Aonde você vai dizer, eu quero. E aí, o meu amigo, esse é meu amigo, nosso amigo, o amigo da Bruna também, sumiu. E a porta se fechou. A gente entendeu que a porta se fechou. E ficamos felizes. Mas ainda com a situação que terrível, porque muito certo de um lado, no caso era a crise empresarial, então muito certo no faturamento, muita gente sendo ajudada, muitas mulheres sendo abençoadas, famílias sendo abençoadas, mas um problema absurdo de caixa onde a gente não conseguia resolver esse problema. Não saía empréstimo, tudo travado. É que Deus estava ensinando para mim, para minha esposa, para mim e para minha esposa, o quê? O que ele estava na sua cabeça? O que ele estava ensinando para mim e para minha esposa nesse momento? De que a presença dele é suficiente para prover o que for necessário dia após dia. Estava ensinando para a gente a viver também na área empresarial e financeira, na dependência dele. Porque facilmente a gente depende de Deus na área familiar. Facilmente você ora, agradece, glória, né, pelos seus, pela sua família, e tá tudo bem, é isso aí mesmo. Mas parece que na área profissional, empresarial, profissional e financeira, parece que a gente esquece dele. Parece que às 8 horas de trabalho eu excluo Deus do trabalho e vivo sozinho numa bolha. Então, no nosso caso, eu não sei no caso de vocês, mas no nosso caso, eu tenho esse entendimento pelo Espírito de que era necessário eu e ela passar pelo vale da sombra da morte nessas áreas
para que a gente pudesse aprender a ser dependente dele. Como Tiago escreveu, inspirado por Deus. Ele escreveu, olha, irmãos, meus irmãos, considere motivo de grande alegria sempre que passarem por qualquer tipo de provação. Não vou. É isso aí. Pois sabem que quando sua fé é provada, a perseverança tem a oportunidade de crescer. A perseverança tem a oportunidade de crescer. Você está ouvindo uma musiquinha no fundozinho assim? Tá ou não? É necessário que ela cresça, pois quando estiver plenamente desenvolvida, vocês serão maduros e completos, sem que nada lhes falte. Como o apóstolo Paulo aprendeu isso daqui na cadeia. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tudo posso naquele que me fortalece. Isso aqui não é em Ibiza que você vai aprender. Aonde? Ibiza. Não é um país chique aí da Europa? Conheço não. Nem quero conhecer. Essa que é a realidade. Não. Sou mais no Nordeste do Brasil. Mas se Deus mandar um dia para lá, quem sabe? Mas presta atenção. Deus quer te ensinar a viver contente em toda e qualquer situação. Não significa que ele vai ser apático à situação. Pelo contrário, ele nunca fica apático. Lembra? Quando Jesus senta à mesa, ou ele vira a mesa, ou ele come, mas ele não fica apático. Nunca fica apático. Nunca. Amém, pessoal? Então a gente poderia terminar o devocional aqui agora. Mas eu tenho muito ainda a entregar para vocês. Eu só vou pedir para você que está aqui ao vivo, esse Instagram abençoado. O Instagram, ele não acordou ainda. Essas 48 mil pessoas que seguem o Cola na Videira, que é nosso, não sabem que a gente está ao vivo. Depende do que, para eles saberem, os que já seguem. Depende que você dispare o dedinho no coração. Bom dia. Quem entrou depois, se eu fosse você, eu ouviria desde o início do devocional. Amém, pessoal? Vamos pro texto. Eu quero que você preste muita atenção. Camila, Valdepaula, Glaucio, Lu, Edilson, Rafinha Tavares, William Pachota. William, tá aí? Você tá com o William aí? Vou ligar de vídeo para vocês ao sair do devocional. Sandra Costa. Mudou o horário? Mudou. 7h07. Tá vendo? A Irilândia tá aí também. O Cláudio Caldas não sabia. Por isso que eu preciso da ajuda de vocês para me ajudar a comunicar. É todos os dias, agora às 7h07. Amém, pessoal? Vambora. Um dia, um amigo nosso falou assim, poxa, eu adoro ler livro de biografia, né? Biografia de pessoas que eu admiro, porque dessa maneira eu posso me inspirar, dessa maneira eu posso aprender com os erros da pessoa. Faz sentido isso para vocês? Então, eu compro a biografia do Ayrton Senna, compro a biografia do sei lá de quem são as pessoas que você admira, e normalmente as pessoas que consomem biografia de pessoas, por exemplo, eu tenho um livro que chama Homens de Fé, na verdade é de um brother meu que me emprestou. Homens de Fé. É uma biografia curta de vários homens de fé, vários evangelistas, missionários, homens de Deus, e que me inspira ao ler a história. Homens de fé. Quando você lê a história, te inspira pelo exemplo, pelo que Deus fez na vida dele ou dela. E você também aprende com os erros. E também você aprende com os erros.
Então, quando... Faz sentido isso pra vocês? Tem alguém comigo aí? Deixa eu ver se faz. Deixa eu ver se tem quem tá ao vivo aqui. Pelo amor de Deus, gente. Me ajuda aí. Tem alguém aqui? Quem entende isso que eu falei da biografia? Beleza. Tati DBO, Rita Junqueira, o delay. É que tem um delay aqui, né? Cláudio Antunes, pronto. Na Bíblia, você também vai ver a história de pessoas. Do que Deus fez na vida dessas pessoas. Então, o que eu queria que vocês aprendessem aqui nesse devocional de hoje, como largada? Vou dar um exemplo para você. Bruno, na nossa família tem um caso de uma morte de uma neném, de uma prima minha. Ou seja, imagina quantas mães lá em Israel agora, na Palestina, os palestinos inocentes, várias mulheres no mundo que estão vivendo agora, várias mulheres perdeu o seu filho por algum motivo. Doença, guerra. Perdeu. Ou seja, a mãe teve que enterrar o filho. Essa dor deve ser uma dor insuportável. É ou não é? Eu, como homem, jamais posso imaginar essa dor. Mas, caso você, esteja numa dor dessa, o que você precisa fazer como busca de renovo, como busca de consolo de Deus? Consolo de Deus. Você precisa ser consolado, sustentado por Deus. Porque se não for por Ele, como é que vai viver numa situação dessa? Aí o que você faz? Você vai para a Bíblia, atrás de uma mulher, por exemplo. Tem alguém, você faz essa pergunta. Estou dando um exemplo de um problema gigante, que nunca talvez vai ser curado 100%, mas pode ser sustentado, viu? Você que fala para mim, não, mas isso jamais, Bruno, uma dor jamais pode ser curada. Essa dor da perda de um filho pode ser que jamais seja curada mesmo, mas você pode ser sustentada pela graça de Deus até a volta de Jesus, e você pode, se morreu criança, você pode encontrar a tua filha, teu filho, na Nova Jerusalém, porque todas as crianças que morrem vão direto para o Pai que estás nos céus. Os adultos, com nós aqui dessa live, depende do Cristo. Depende do seu arrependimento, da sua entrega total a Ele. Depende, porque é pela fé em Cristo, no que Ele fez por nós, que nós seremos salvos. É isso que a Bíblia diz. Então presta bem atenção. Depois eu respondo no final a questão lá da igreja, tá? Então, qual foi a mulher da Bíblia que passou por uma situação dessa, que eu tô passando? Você tem que fazer essa pergunta e ir atrás. Usa o tio Google, o pai tá no céu, você usa o tio Google. Você pode fazer essa pergunta pro próprio tio Google. Você pode perguntar para mim, você pode perguntar pro seu pastor, pro sua amiga, alguém que conhece a Bíblia também. E aí você pode ver Ruth. E aí você mergulha na história de Ruth. Você tá em sofrência, você tá gemendo por algum motivo. Você pode ir na história de Jó. E vai ver o que Deus fez na vida de Jó. Vai ver o que aconteceu na vida de Jó. O problema é que a gente não faz isso. A gente quer estudar biografia em livros ou quer ir para a Bíblia apenas quando está tudo bem. E aí, dessa maneira, fica muito difícil, pessoal. Porque eu vou estar condicionando. Então, você está ansioso, você tem que ir para a Bíblia assim, é esse movimento. Isso é arrependimento na prática. Tá aqui. Eu tô ansioso, tô preocupado, eu tô com uma dor, tô com uma situação. Mudança de rota. 180 graus. Não 360. Voltar no mesmo problema. A gente costuma fazer isso. Começa a vir aqui para 180 graus para ir para a Bíblia, aí a pessoa volta pro problema. Tô aqui no problema, sofrimentos válidos. Com toda razão. Talvez você esteja gemendo, você mulher e homem que está ao vivo e no gravado. Aí você faz um movimento de vir para a Bíblia. Aí às vezes você pega aqui e já volta pro problema. Não, você tem que parar aqui. E buscar aqui
aquilo que Deus quer falar com você, mas como primeiro passo, leva para Deus o seu problema e busque na palavra dele o que ele diz a respeito do problema. Quais foram as pessoas que ele ajudou? Por exemplo, você foi traído, tu foi traída? Vai mergulhar na história de José. Porque aqui não é uma biografia de homens e mulheres de fé. Aqui tem algo a mais, que é o Espírito de Deus. Como Jesus ele disse, as minhas palavras são espírito e são vida. As minhas palavras vivifica. Isso daqui traz vida para você. Uma biografia do Ayrton Senna pode te inspirar, por exemplo, em algum assunto da tua vida. Ou seja, traz vida para você. Mas ali traz vida humana, mas aqui traz vida divina. Natureza divina de Deus sobre a tua vida. Você entendeu, pessoal? Então, Bruno, não sei como começar a ler a Bíblia. Sabe sim, agora você já sabe. Parte do problema. Parte do problema. No caminho ele vai te conduzir. Eu estou aqui todo dia para te ajudar. Segunda-feira à noite, no Zoom, te ajudo lá também. O que mais você quer? Amém, pessoal? Então pronto. Então, por exemplo, aqui nós vamos ver a história de uma mulher frustrada por não conseguir dar um filho para o marido. E se Deus escolheu essa palavra... Pronto. Bruno, como faço para saber qual o meu propósito aqui na Terra? Deixa eu te falar. Quando uma pessoa faz... Muito boa pergunta, Flavinho. Eu já tive essa dúvida no passado, em 2018. E se tornou uma angústia. Chegou um momento que era uma angústia. O que a Bíblia diz, tá? Primeira coisa de tudo. Quando a gente faz essa pergunta, qual o meu propósito aqui na Terra? A gente já tem que mudar isso. Mudar a pergunta. A pergunta vai continuar. A falta de resposta talvez ainda continue. Mas você tem que como primeiro passo, mudar a pergunta. Mudar um detalhe na pergunta. Olha aqui o bicho de goiaba na tua frente, como diz minha esposa. Aí você coloca a cara lá na frente, parece um bicho de goiaba. Tudo bem, bicho de goiaba mesmo. Tanto faz, não interessa. Goiaba. Eu não gosto muito de goiaba, não. Presta atenção. Qual é? Vou fazer a mesma pergunta que você fez. Ô Bruno, como faço para saber o propósito de Deus sobre a minha vida aqui na Terra? Retirando, primeiro passo, já estou te dando uma resposta. Retirando o meu. Porque quando você cola na videira, não tem mais meu. Quando você cola na videira, não tem mais eu. Tem ele. Tem o propósito dele. E você vai ver a resposta aqui na Bíblia. É que tá demais hoje, é do jeito dele. Presta atenção. Vocês entenderam? Entendeu, Flavinho? Quem quiser pegar, pega. É só você prestar atenção no ecossistema, se é que eu posso dizer assim, da parábola da videira. Jesus, ele disse, eu sou a videira verdadeira, vocês, discípulos, são os ramos. Ele não disse isso para a multidão, ele disse para os discípulos. Qual a diferença entre discípulo e multidão? Multidão só quer saber de oba-oba. Multidão só quer saber de curiosidade, de curiar, como diz minha sobrinha. Multidão só quer saber de fofoca. Multidão só quer saber de blá 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 blá. Quero saber disso. Discípulo são aqueles que desejam saber qual o propósito da videira sobre a vida deles. Discípulo é aquele que quer ser como Jesus é. Então, Jesus disse, eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos, e o Pai é o agricultor. O que o agricultor faz? Toma conta de tudo. E num ecossistema de videira, ramos, que são galhos, eu e você, qual é o resultado disso? Videira e ramos enxertados, ramos inseridos. Nós estamos agora inseridos em Cristo, não estamos, pessoal? Não estamos, pessoal? Estamos, pronto. Então, qual que é o resultado disso? Vem cá, vai, fala comigo.
Quem tá... Ah, como eu queria ver o rosto de vocês. Olha, é só por Jesus. Se fosse por mim, eu não fazia live, irmão. Eu queria ver o rosto. Queria ver vocês. Queria olhar nos olhos. Mas eu faço aquilo que ele quer que eu faça. Por mim, não faria live. Sabia disso? Ai, Bruno, sério? Seríssimo. Eu queria fazer só todo dia presencial. Não queria fazer live, porque eu não vejo o rosto de vocês. Então me ajuda aí. Ó. Aqui, ó. O ramo inserido na videira. Qual o resultado? Qual o resultado? Não adianta mandar check, pessoal. Qual o resultado? Fala comigo. Lá. Fala. Você que tá no gravado vai falar assim, meu Deus, o cara tá louco. É porque a galera que tá no ao vivo tem um delay. Viu? Por isso que você vem pro ao vivo. Não. Qual o resultado? No ecossistema. Fruto. Fruto. No ecossistema da videira. Videira, ramo. Se a videira está aqui, ela é viva, eficaz e tem ramo colado na videira, qual o resultado? Fruto. Uva. Videira da uva. Fruto. Fruto. Cara, na casa da minha avó, eu cresci a vida toda. Eu passava as férias na casa da minha avó e os carros entravam na garagem, garagem grande, assim, comprida na praia, né? E tinha... O que cobria os carros era uma videira e ninguém falava parreira, mas, puxa, era um excelente quadro, um quadro de ensino da palavra de Deus. Então, o resultado do ramo colado na videira é o fruto. Mas de quem é o fruto? De quem é o fruto? Glória a Deus, Claudinha. De quem que é o fruto, Tati DBO? Do agricultor. Que entrega, que é o pai, que entrega para quem ele quiser. Às vezes a gente quer o resultado e quer pra gente. Não. Por exemplo, o fato de eu estar aqui com vocês 1178 vezes, eu acho que hoje, né? 1178 lives, é porque o fruto não é meu, é dele. Porque se fosse pra mim, eu não faria live, eu faria encontro presencial todo dia, ou toda semana. Mas ele manda eu estar aqui. Manda, Bruno, você vai? Manda e eu estou. E me alegro por ele mandar. Porque eu só quero fazer a vontade dele. Então, a pergunta é muito clara. Não, ó, vocês não estão entendendo. O ramo, vocês não estão entendendo. E esse é um grande entendimento que você precisa ter. É um grande entendimento que você precisa ter. Qual o resultado do ramo que somos nós colados na videira? Fruto. Só que o fruto é de quem? O fruto é de quem? O fruto é de alguém que o Pai define e dá. Talvez isso responde a resposta de oferta. Talvez isso te responde a resposta, né? Talvez isso te dá uma resposta para a pergunta sobre dízimo. Talvez isso te dá uma resposta sobre fazer caridade. Talvez isso te dá uma resposta sobre você fazer sem querer a aprovação dos outros. Porque a tua garantia, a tua felicidade é saber da videira e do pai. O fruto é consequência e o fruto ele vai ser dado para alguém que o pai mandar. Tomare que você dê muito fruto na tua vida e que esse fruto chegue na vida de pessoas que até você não gostaria de dar, só para trabalhar o teu ego e tua vaidade. Quem está entendendo isso? Você percebe que o devocional é do jeito dele? Não tem como. Isso já é resposta de oração para alguém aqui, pessoal? Então, Flavinha, eu não sei se você está aí ainda. Troque o meu, não é meu propósito, é o propósito dele sobre a tua vida, aqui na terra. E o segundo passo é você entrar no chamado. Ele está te chamando para você receber o propósito dele sobre você. E se é sobre você, é sobre todos que estiverem perto de você. Qual que é o segundo passo? É você aceitar o chamado. Então, antes de você saber o propósito dele sobre a tua vida, para de perguntar e de afirmar, porque palavras têm poder, qual é o meu propósito, e entrar no chamado. Porque ele está te chamando. Qual é o chamado?
ser imagem e semelhança de Cristo. Não conseguimos 100%, mas podemos treinar de ser imagem dele. Romanos 8. Deus nos predestinou para ser conforme o seu Filho mais velho, Jesus. Ele é o nosso modelo. Quando você começa a fazer isso, no caminho, por isso que Jesus disse, eu sou o caminho, no caminho, ao longo dos dias, meses, primeiro quarter, segundo quarter, você que é do mundo corporativo, ao longo do caminho, ele vai revelar o propósito dele sobre a tua vida. Caminho de sol, caminho de chuva, caminho de tempos de descanso, caminhos de tempos de aceleração, caminho onde tem momentos que você está passando pelo vale da sombra da morte, tem caminhos que tem momentos nesse caminho que você está passando pelos pastos verdejantes. Não interessa. O que interessa é que no caminho ele revela o propósito dele sobre vocês. Então, Flavinho, dá um sorriso aí, porque você foi usado por Deus para dar respostas a muitas pessoas que talvez tenham medo de perguntar, que estão, inclusive, por exemplo, no gravado, que não está nem aqui ao vivo com a gente. Ó, muito legal. Bruno, vejo as lives, pregações, me concentro até entendo. Mas porque ao longo do dia já esqueço? Como faço para que fique guardado e levo comigo pro dia e para sempre? Eu vou te dar uma tarefa. Você vai meditar no livro de Marcos, capítulo 4, na parábola do semeador. Jesus fala exatamente isso. Tem pessoas que ouvem a palavra de Deus, mas que logo quando vem uma perseguição, vem alguma situação, e ele dá situações ali, plural, situações, a pessoa esquece da palavra que recebeu. Então você vai orar de forma intencional de acordo com a palavra. Segura aí, porque nós vamos ler agora esse texto aqui de Samuel e você vai entender um pouco mais de como é orar com propósito. Você que perguntou sobre propósito, como é orar com propósito. Porque essa é a oração eficaz. Orar com propósito. Vamos lá. Ó, eu vou selecionar alguns versículos aqui do livro de 1 Samuel, capítulo 1, versículo... Eu vou ler o 2, por enquanto. Eucana, um homem, tinha 2 esposas. A primeira se chamava Ana e a segunda Penina. Penina tinha filhos. Ana, porém, não tinha. Então aqui é uma apresentação de uma família, né? Naquela época, o homem podia casar com mais de uma mulher. Era a cultura da época, né? E a vida não vem dessa, ai, por que tal? Ah, por que você quer? Aquelas perguntinhas assim, sabe? Se concentra naquilo que Deus quer falar com você. Ó, pronto. Então você vê 2 mulheres, e aí o que é necessário entender em termos de contexto histórico é que naquela época, mulher que não dava esse fruto, mulher que não dava filho para o marido, era uma mulher fracassada. Então, quando você lê uma situação dessa na Bíblia, você não precisa nem ser mulher, por exemplo, você pode ser homem, e você está lendo isso daqui. Você tem que fazer uma pergunta para você mesmo. Isso é devocional. Você faz uma pergunta para você. Você faz assim, qual é a situação, qual é o assunto da minha vida que eu estou me sentindo fracassado? É esse assunto que eu estou me sentindo fracassado, é essa situação que eu vou colocar na mesa e sentar com Jesus. Eis que estou à porta e bato. E aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, eu vou entrar e vou jantar com ele. Hoje é dia de você jantar com Jesus. Hoje é dia de, inclusive, você coloca um prato para Jesus ali. Não é isso não é uma doutrina que eu estou falando, mas imagina Jesus sentado na tua frente. Eu estou sentado aqui na mesa, eu imagino direto ele sentado na minha frente. Seja como uma criança, cara. Nesse sentido, você pode ser como uma criança. O próprio Jesus disse, seja como uma criança. Só faltou Jesus, você fala assim, poxa, Bruno, você poderia falar alguma coisa que Jesus poderia dizer? Quem sou eu, né? Misericórdia, prepotência da minha parte. Mas eu poderia falar assim, pô, Jesus, você poderia ter deixado escrito na Bíblia o seguinte, seja como uma criança e não um adulto insuportável. Eu falaria isso. Né? E ele ia falar assim, eu acho que ele ia dar risada e falar assim, jumento, vai,
né? Mas eu acho que é isso. Betina ontem tomou vacina, mas, né, são várias vacinas e tal, e ela tá com 1 ano e 9, né? Ela tá com 1 ano e 9. E ela tomou a vacina nas 2 coxinhas e aquela de meningite, aquela que mais dói, né? Cara, e ontem foi um dia que ela bravejou mesmo. Foi um dia que agora ela tem força muscular. Agora ela... Como faz pra tirar os comentários? Por quê? Tá incomodando os comentários? Fala pra gente aí. Aí o que acontece? Ela começou a bravejar. E forte, cara. E eu tive que fazer força pra segurar ela. Foi a primeira vez que eu tive que fazer força mesmo pra segurar a Betina. Brava, parecia um boi bravejando. E tadinha, tava com medo e tudo mais, né? Toda criança é assim. E eu lembrei de uma cena que eu derrubei, que era criança, e derrubei armário e tal. Fiz um escândalo no lugar, no posto de saúde onde minha mãe me levava para tomar vacina. O fato é que depois que a Betina tomou, ela chorou muito e tal, não sei o que lá. Chorou mesmo, bravejava, saía espuma de saliva da boca dela. Um negócio feio. O problema... Aí o interessante é que menos de 1 minuto depois... Eu dei a pepeta pra ela. Acho que o Patati estava com ela. Ela sentou no sofá e já estava como se nada tivesse acontecido. O que ela fez? Ela deixou para trás a dor. Essa habilidade as crianças têm. Aí é uma discussão, mas foi registrada a dor, não sei o quê, tal. Eu não vim para falar sobre isso agora. Mas eu quero que você pegue esse ensinamento. Ela deixou para trás. Ela deixou para trás. Criança tem facilidade de deixar para trás, de perdoar. Vai lá e pede perdão pro seu amiguinho. Conversa com a pessoa, ela pode não ir no primeiro momento, mas logo depois ela vai. Nós adultos chatos temos essas resistências. Então eu não sei aonde você precisa parar de ser resistente. Eu não sei em qual assunto da tua vida, qual área da tua vida você precisa parar de ser insuportável. Vai lá, abre a guarda, solta as armas. Você não depende de nada dessa pessoa aí, não. Você não precisa de nada, você só precisa do Cristo transformando você. Se encher dele e você vai transbordar. Você fica esperando o transbordo dessa pessoa sobre a tua vida, sendo que, na verdade, Deus quer encher você, para você transbordar sobre a vida de muitos e talvez sobre a vida dessa pessoa. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém, pessoal? Então, pra gente ir caminhando pro fim, caminhando e cantando pro fim. Ana, porém, aí o que aconteceu? Então era uma situação de dor, e aí vai vendo aqui, A Ana, porém, dava uma porção especial porque amava, apesar de o Senhor não lhe ter dado filhos. Então, a Bíblia conta, depois você pode ler aí, que Eucana sempre fazia a mais para a sua esposa Ana, e fazia apenas o básico com Penina, porque ele amava mais a Ana, mesmo ela não tendo dado filhos para ele. Pronto, beleza. E aí existiu uma rivalidade entre Ana e Penina, existiu uma rivalidade, né? E nessa rivalidade que existia entre elas, era por conta de que uma dava filho e a outra não. Só que a que dava filho não era amada pelo marido, então ela também ficava brava. Mas o foco aqui está em Ana. A Bíblia diz no versículo 7, todos os anos era a mesma coisa. Penina provocava Ana quando iam à casa do Senhor, quando iam na igreja. E a cada vez Ana chorava muito e ficava sem comer. E aí um dia o marido dela perguntou, Ana, por que você chora? Por que você não come? Por que está tão triste? Será que não sou melhor para você do que 10 filhos? Eucana quis passar um pano. Eucana quis não passar um pano, mas é quase que passar um pano. Ele falou assim, olha para mim, eu te amo. Eucana queria ajudar a esposa dele, que estava em depressão. Na linguajar de hoje, estava em depressão, triste, frustrada. Frustração acumulada, tristeza acumulada vai dar onde, pessoal? Em morte. Que morte que é essa? Emocional. Depressão. Essa era a situação de Ana. Por isso que você precisa entender isso. Agora você precisa ver o que ela fez e o que Deus fez. Para que essa situação fosse resolvida. Porque não há nada impossível para Deus. Nada. Nada.
Lucas Tatu tá aí, ó. Entrou aí o Lucas Tatu. Ei, Lucas Tatu, fala aí. É ou não é? Vocês vão saber em breve o testemunho dele. Presta atenção. Ana estava muito angustiada e chorava sem parar, enquanto orava ao Senhor. Aqui tem um ensinamento. Muitas vezes a gente está chorando sem parar e a gente não ora ao Senhor. Não conversa com Jesus. A gente só chora. Muitas vezes a gente conversa com Jesus, ora, mas não chora. Ontem a Rosa estava aqui, uma amiga nossa, né? É cliente nossa, mas se tornou amiga já. E a gente estava falando da importância disso. Tem momento de que é necessário chorar, irmão. Mulher, te ensinaram a ser forte, como ensinaram para ela ser forte, mas tem um momento que você tem que chorar. E ela passou por um vale da sombra da morte aí com o filho dela aí, no hospital e tudo mais, e teve um momento que ela teve que chorar, mas teve um momento que ela teve que ser forte. Então, permitir essas situações é muito importante. Não reprima o choro, mas também não reprima a oração. Os dois vêm junto. Chore e ore. Chore e ore. E a Bíblia garante para você, está no livro de Salmos, aqueles que semeiam com lágrima, colherão sobre júbilo, com grande alegria. E lembre-se de que a maior alegria nossa cristã está na Nova Jerusalém, quando Deus enxugará dos olhos toda lágrima do ser humano. Presta atenção. Então, só que aí, como era essa oração de Ana? Uma oração com propósito. Antes me parece que não tinha propósito, agora tinha. Qual é o propósito? Ela fez um voto. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 11. Então fez o seguinte voto. Ó Senhor dos exércitos, se olhares com atenção para o sofrimento de tua serva, se responderem à minha oração e me deres um filho, ou seja, a oração dela era uma oração para que ela tivesse um filho e para que ela fosse curada dessa depressão, dessa tristeza da alma, como a Bíblia diz. Mas se o Senhor fizer isso, eu o dedicarei para sempre ao Senhor. Oh, meu Deus. O menino perguntou aí, o Wilson perguntou, né? Sobre o propósito. Qual o meu propósito? Você já entendeu. A oração ela precisa ter um propósito, e o propósito é de Deus. Então, assim, você pode pedir um filho para Deus. Ana pediu um filho para ela. Mas chegou um momento que ela pediu um filho e falou, eu te dou, Senhor, para que o Senhor cumpra o propósito na vida dele. Ou seja, eu quero muito um filho. A minha tristeza é essa que é a realidade. Mas eu quero dar esse filho ao Senhor. E o filho de Ana foi um grande profeta, Samuel. Então, perceba agora a sua oração. Porque neste momento de Elcana, Ana, Penina, eles estavam em qual momento da história? Antes de Jesus, está no Antigo Testamento. Mas depois de Abraão, depois de Isaac. Abraão teve um filho chamado Isaac, não teve? Ambos casaram com mulheres estéreis, repetição de história. E aí você pode ficar focado na repetição de história familiar, repetição de contrato familiar, você pode ficar falando de maldição hereditária e tal. Nós vamos falar da cura que o Senhor pode fazer. Ah, é? Mais uma situação de esterilidade? Então tá bom. Então o nosso Deus que foi com Abraão, com Isaac, também será, com Abraão e com Isaac, também será com a gente aqui. Elcana poderia ter puxado essa oração com Ana. Quem está entendendo isso? Uma oração, acho que é assim, oração inteligente e com propósito é isso. Inteligente porque você vem para a Bíblia e pede a fé, assim como foi com Abraão, assim como foi com Isaac. Ô Senhor, resolve a esterilidade do ventre da minha esposa Ana. Elcana, eu não sei se ele orou assim, a Bíblia não diz, então a gente pode só imaginar. Mas essa poderia ser, e não a oração. Mas o que a Bíblia diz que Elcana fez? Elcana simplesmente chega para Penina e reduz
a vida que Deus pode fazer, a cura que Deus pode fazer. Ele reduz. Ele fala, Ana, mas eu não sou mais importante do que 10 filhos. Eucana, no que Deus faz eu entender aqui, Eucana também olhava para ele. Estava olhando só para ele. Eu não sou melhor do que 10 filhos. Aí ficavam os dois, o marido e a mulher, cada um brigando pelo seu próprio eu. Cada um focado no seu eu e tudo colado na videira, né? Na época Jesus não tinha sido revelado ainda, mas tudo acreditava em Deus, todo mundo tinha fé, todo mundo não tem essa palhaçada aí de... Você percebe isso? Percebe isso, cara? Os dois feridos. Os dois feridos. Essa que é a realidade. Não era só a Ana, não. Deus me mostrou hoje pela primeira vez. Não era só a Ana a ferida, não. Eucana também. Porque se Eucana tivesse curado, ele poderia chegar e falar, Senhor, assim como você foi com Abraão, também seja com Sara, né, a esposa de Abraão, assim como você foi como era o nome da esposa de Isaac? Esqueci agora. Seja com a minha esposa também. Eu vou ocupar os meus pensamentos nesse sentido. Agora, eu vou, além de pedir, além de lembrar a promessa, porque eles poderiam ter lembrado a promessa. Peraí, Deus falou que viria uma nação, desde Abraão viria uma nação, os seus descendentes formariam uma nação chamada Israel, e que essa nação seria escolhida para o quê? Para nascer o Messias, o Cristo, Jesus. Então, peraí, o Deus Emanuel. Então a gente vai, Ana, você vai. Penina já tá dando filhos aqui, mas Ana, você também vai ser mãe. Porque é promessa de Deus. Então uma oração inteligente, uma oração inteligente é que volta para a palavra, vai entender quais são as promessas e canaliza a oração em cima dessas promessas de Deus, em cima do plano de Deus e em cima do propósito de Deus. Quem entende isso? É muito difícil ensinar isso. Mas eu dependo do Espírito Santo e creio que Ele está ensinando e creio que Ele está conduzindo cada pessoa que está aqui ao vivo e no gravado. Quem entrou depois, você precisa ouvir desde o início. Suas lives acontecem todos os dias, às 7 e 7 da manhã, de segunda a sexta. Sempre foi domingo a domingo, mas hoje eu fico com a minha família, sábado e domingo, Betina e Bruna. Vem 7 e 7 da manhã, todo dia. Mudamos o horário, era 8 e 8 e agora é 7 e 7. Então, como está a sua oração? Você já tem algumas ações a fazer. Rebeca, isso aí, acho que é ela mesma. Rebeca, esposa de Isaac. Então, Sara, esposa de Abraão, era estéril. Deus colocou vida no ventre. Foi mãe. Rebeca, esposa de Isaac, né? Filho de Abraão. A esposa do filho de Abraão, a nora dele, era estéril. Foi mãe. Por isso que a Bíblia diz que Isaac orou. Aqui, ó. Uma oração inteligente. Uma oração guiada pela palavra de Deus. Uma oração guiada pela promessa de Deus. Por isso que você precisa conhecer a palavra de Deus. Por isso que você precisa, como primeiro passo de fé, conhecer as promessas de Deus. Porque uma fé sem estar alicerçada nas promessas de Deus é uma fé bamba. E aí, estamos em 2023, já vou relembrar algumas promessas de Deus. Olha aqui, olha. Isaac orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. O Senhor ouviu as orações dele e Rebeca, a mulher de Isaac, ficou grávida. Eu tenho certeza que Isaac orou trazendo o milagre que Deus fez na vida de Abraão e de Sara, os pais dele. Acabou. E não uma oração, ai, porque, ó céus, ó vida, ó céus, ó vida, não. E aí, agora talvez você também pode continuar pedindo isso daí que você está pedindo para Deus. Eu não sei o que é, mas Ana pediu um filho e ela não recebia nada. Eu termino aqui. Mas chegou um momento que ela falou, Senhor, se você me der isso que eu estou pedindo, eu dou de volta para você. Senhor, se você me der um carro, eu vou fazer a missão. Senhor, se você me der uma casa, eu vou fazer uma célula. Senhor, se você me der
um Instagram, uma conta do Instagram, vou fazer uma live todo dia. Se o Senhor me der por exemplo, minha irmã, né? O Senhor deu para ela. A gente sabe que o CNPJ vem de Deus. Tem um testemunho por trás aí. Um dia ela vai contar pra gente. Deus deu para ela a empresa. E ela fala, então eu dou pro Senhor. Todo mundo que eu entregar, biscoito não, doce, bolo, Milamur Confeitaria, eu vou entregar também a tua palavra. Ou seja, Senhor, você está me dando o CNPJ e eu estou dando de volta para o Senhor. Então eu estou querendo. Ela queria voltar a trabalhar, é mãe, parou de trabalhar para cuidar dos filhos e tudo mais. E ela queria voltar a trabalhar e Deus deu o CNPJ. Só que ele deu, e na oração entre eles, né, eu dou de volta. Então eu tenho certeza que você pode, mulher e homem aqui dessa sala, você tem atitudes novas no seu campo de oração. Tem ou não tem? Eu já dei tudo que eu tinha aqui hoje para vocês. Quem entrou depois, ouve no início, eu vou deixar gravado. Aqui no Instagram. Se você prefere, Bruno, não gosto de assistir no gravado no Instagram. Tem como você deixar no YouTube? Tem. Tem quase 1000 devocionais lá no YouTube. Só você ir lá nos vídeos, você vai ver. Mas vou deixar também no YouTube. Para não ter motivo de tropeço para ninguém. Deus me ensinou isso. Isso, se for um emprego, Deus, pronto, você está pedindo um emprego. Senhor, se você me der um emprego, que eu estou tanto querendo. E Deus quer dar um emprego para a pessoa? Claro que Ele quer. Mas talvez Ele esteja esperando a sua oração nesse sentido. Olha, se você me der um emprego, no trabalho, neste emprego, primeira coisa, eu vou ser Cristo lá dentro. Eu vou levar a luz de Cristo. Não é ficar levando, pessoal, abre a Bíblia aí e tal, não um religioso. Mas você vai se colocar à disposição para evangelizar almas no seu trabalho. Você vai se colocar à disposição de ajudar alguém no seu trabalho, emocionalmente, espiritualmente. Vocês entendem? E não só ir fazer o trabalho e ir para casa. Isso é uma vida egoísta. Quando Deus nos deu um CNPJ também, quando Deus nos deu a minha empresa, todas as nossas clientes e não clientes, todas as pessoas que eu falo, hoje acho que já está numa conta de mais de 5 mil. Mais de 5 mil mulheres. Mais de 5 mil mulheres, que na internet é falado de lead, né, no mundo dos negócios. Vocês falam leads, eu falo alma. Vocês falam leads, eu falo alma. Vocês falam leads, eu falo família. E só falo porque o Senhor fala. Todos são convidados para o Cola na Videira. Todas são convidadas a ouvir uma palavra de Deus. Talvez tenha alunas nossas aí, aluna da Bruna, da nossa empresa. Talvez tenha leads, que não são leads, são almas que ainda não são alunas, mas estão aqui. Porque eu sempre faço o convite. Eu mando uma mensagem, mandando o link do Cola na Videira e tal, para todas. Por quê? Porque o Senhor me deu, eu preciso devolver para Ele. É igual, você vai, agora eu entendi. Ela entendeu, mano, o segredo da oração. A oração precisa ser com propósito, mas não um propósito para mim, um propósito para Ele. Alguém perguntou, e o marido, né? E deu risada. E o marido? Se Deus me der um marido. Você vai falar assim, se o Senhor me der um marido, eu vou dar a minha família para o Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Versículo bíblico. Se Ele te der um marido, que seja um marido colado na videira, para que vocês dois juntos possam servir ao Senhor. Seja dentro de uma igreja, seja num campo missionário, seja fora. Amém? Todos abençoados. Todos abençoadas. Me fizeram uma pergunta muito importante e eu termino aqui. Bruno, precisamos ir na igreja para a comunhão? E eu respondi para a pessoa que a vontade de Deus é que sim. Está escrito em Hebreus capítulo 10, versículo 23 a 25. E a pessoa falou assim, porque tem lugares que eu vou e parece que o homem é mais exaltado do que a Deus. Isso é porque a pessoa ainda está concentrada em homens. A própria pessoa está concentrada em homens. E é normal a gente passar por essa fase. Você vai numa igreja, você precisa ver Cristo lá dentro. Então a primeira coisa, e aí foi legal essa pergunta dela, porque eu trago a pergunta aqui e trouxe para vocês. Como achar uma igreja?
O Cola na Videira a gente tá junto todo dia, a gente faz e, vamos dizer assim, o fato da gente estar aqui em live e no Zoom todas as segundas à noite é uma comunhão. É inclusive um debate, uma discussão absurda, né? Igreja online e tal. A gente não é uma igreja, tá? A gente é um projeto evangelístico até o momento. Deus pode mudar. Pode fazer o que ele quiser. É o que ele quiser. Fazer, ele vai fazer. Amém, pessoal? A gente está em comunhão. Desde 2020. Todo dia. Foram 900 lives, 900 dias juntos. De domingo a domingo. Direto, sem falhar. Aí quando minha filha nasceu 7 meses de idade, a gente só faz segunda a sexta. Sábado e domingo não. Porque eu tenho que ajudar em casa muito mais do que durante a semana. Senão sobra tudo pra mãe, não é verdade? Pronto. Então, como achar uma igreja? Primeira coisa que você precisa saber. Eu posso aproveitar esse espaço ou vocês preferem nos stories que eu responda essa pergunta? Seja sincero. Não, Bruno, chega. Responde nos stories, faz um vídeo. Ou pode responder aqui e fica gravado. O que vocês querem? Ou amanhã é sábado, né? Ou segunda. Bora. Mas vocês, né? Vocês não valem. Tá, bora. Primeira coisa, não existe igreja perfeita. Ponto. Primeira coisa, não existe igreja perfeita. Existe uma igreja que deseja ser aperfeiçoada. Amém? Então a primeira coisa, porque me parece que está enraizado, eu tenho percebido isso, na minha história de vida e nas pessoas que eu aconselho, nas pessoas que Deus traz até mim. Ainda não tive ainda energia para colocar ali, mas eu quero muito um dia poder botar essa garrafinha para vocês, viu? Garrafinha Cola na Videira é o convite. Faster, o que é legal dessa marca, né? Eu queria ser, na verdade... Aliás, eles são do Ceará ou são do Recife? Pô, não sei, eu vou até ver, viu? O Wilca e Erilândia, eles são do Ceará ou do Recife. Quem sabe vocês não conhecem? Eu queria muito uma ajuda deles num patrocínio, sabia? Porque tem muito a ver, eu falaria todo dia dessa marca, Faster, porque Faster é rápido e aqui é Cola na Videira rápido, entendeu? Vai orar rápido, irmão. Não uma oração rápida, mas vai logo rápido orar, entendeu? Vai logo rápido falar com Jesus. Não perde mais tempo. Enfim, depois a gente fala sobre isso. Mas eu acho que está enraizado na nossa cultura, talvez no Brasil, porque eu conheço só aqui o Brasil, do sentido de pelo fato de eu quero começar a ir na igreja, legal. Então, pelo fato de eu querer ir numa igreja, então eu tô querendo alguma coisa com Deus, querendo uma relação com Deus e tudo mais, eu vou com uma falsa ideia, ou um falso ensino de que eu vou chegar num lugar perfeito. E não vai ter lugar perfeito. Como é a marca? Faster. Escreve assim, ó. Obrigado, gente. Ou é Ceará ou é Recife. Faster. Nossa, se Deus prosperar em relação a isso, cara, aí ele testemunha depois, que é do jeito dele, no tempo dele. Aí depois eu testemunha. Mas vamos lá. É um desejo muito grande meu poder divulgar essa marca. Porque tem muito link. E aí a gente leva essa garrafa evangelística para as pessoas, né? Não existe igreja perfeita. Amém. É isso aí. Meu pai na fé é do Ministério Belém. Silas. É Belém? É, Belém. Ó, não existe você ficar de longe julgando. Ó, não existe igreja perfeita. Primeira coisa que você precisa saber. Segunda coisa, não existe também você ficar de longe só julgando as igrejas. Vai ficar bravo comigo não, né? Você, mulher e homem. Fica na bolsa. Não precisa. Precisa sim. Então pode ficar. Pode ficar. Daqui a pouco a gente vai se abraçar. Pera aí. Não existe igreja perfeita e também não existe eu ficar julgando de longe. Você não vai, só busca a igreja perfeita e aí não encontra, claro, porque não existe.
e ao mesmo tempo você não vai e fica julgando. Isso também não existe. O errado da história é você. Você tem um BO na sua mão aí a partir de agora. E não essas pessoas que você julga e nem a igreja que você está julgando. Amém? E eu também não estou fazendo nenhuma defesa aqui, estou falando a verdade. A vontade de Deus é que a gente esteja em comunhão. Ponto. Você quer fazer a vontade de Deus ou você quer fazer a sua vontade? Compromisso total com a inerrância e suficiência da Bíblia. Por exemplo, eu não vejo a hora de poder voltar todo domingo na nossa igreja. Eu vou numa igreja batista, para quem não me conhece aí, eu vou numa igreja batista chamada Manaim. Mas já fui em várias igrejas, gosto de conhecer outras casas e tudo mais. Mas, por exemplo, eu tenho uma dificuldade muito grande com a Betina. A Betina fica muito... A gente vai, eu e Bruna, na Manaim, e não, como ela não tem 2 anos ainda, só a partir de 2 anos, aviso logo, hein, Fabiano, bateu 2 anos, eu já entrego no teu colo aí, hein? Eu já servi um pouquinho lá no Kids da Manaim. A gente não consegue ouvir a palavra, a gente sai exaurido, a gente não consegue aprender nada, a gente não consegue dar atenção pra ninguém, a gente sai, parece que esgotado, assim, sabe? Sai vazio, entendeu? Muitas vezes, porque Betina é pipoquinha, pula, pipoquinha, pula, pipoquinha, e aí, cara, eu também não gosto que ela fique chorando no culto, que atrapalha quem tá lá ouvindo, entendeu? Então aí tem um espaço lá de berçário e tudo mais, mas enfim, é um vucu-vucu. Mas quando chegar agora janeiro, aí acabou. Aí a gente pode deixar ela no Kids e os dois podem adorar ao Senhor e louvar ali, ter o tempo, né, de qualidade. Então a gente vai nessa igreja. E na minha igreja tem um compromisso total com a inerrância e com a suficiência da Bíblia. Os pastores, a pastora Raquel, são apaixonados pela palavra de Deus. São transformados pela palavra de Deus. Então vai em um lugar, agora eu estou começando a te dar pistas de como você achar uma igreja. Vai num lugar onde você vê as pessoas apaixonadas pela palavra de Deus. E quando eu falo apaixonadas, não é por emoção, é por transformação. Porque também ir num lugar onde só tem entretenimento e só tem coisas que para ativar o emocional, ou seja, só emocionalismo, entretenimento, eu acho que é vazio, eu acho que é limitado, eu acho que até pode ter tal, enfim, mas o que tem que ter são pessoas que são apaixonadas e transformadas pela palavra de Deus. Amém? Por quê? Porque, por exemplo, mas e as emoções? A emoção move a natureza humana. A palavra de Deus move o espírito. A palavra de Deus traz o Espírito de Deus para o espírito do homem, convence o espírito do homem, e esse convencimento de espírito, essa conexão espiritual, aquieta a alma, aquieta a natureza. Essa que é a realidade. Ensina a nossa natureza humana. É assim que eu creio. Então vá num lugar onde há ensino e há aconselhamento. Então não vai em um lugar onde... um dia eu já atendi várias pessoas, na verdade, a pessoa falou assim, eu falei, mas você já conversou com o seu pastor, com a sua pastora? Meu pastor e minha pastora não conversa, não. Será que não conversa mesmo? Pode ser até que não, né? Ou é você que não quer ir lá conversar? Vai lá. Fisicamente, tem que ter uma pessoa te ajudando, cara. Ontem eu falei com uma pessoa que eu fiquei muito feliz, que Deus trouxe a pessoa, marido de uma cliente nossa que matriculou ontem. Falei com o marido dela. Os dois estão fazendo aconselhamento pastoral, claro. O pastor cuida do homem e a pastora cuida da mulher. É assim que está sendo. Glória a Deus. Então vai em um lugar aonde existe ensino bíblico e existe aconselhamento. Vai em um lugar aonde há convicção de que Jesus Cristo e a mensagem dele, o Evangelho, é o centro da Bíblia. O ponto central da Bíblia é Cristo e o seu Evangelho. Por isso que eu amo essa capa. Bíblia Sagrada, né? Normal, Bíblia, normal. Um beijo no coração de todo mundo de Bragança Paulista. Aqui. Este livro é sobre Jesus. Amém? Quem está entrando aí agora... Você vai precisar ouvir, o devocional já acabou, estou respondendo uma última pergunta aqui, tá?
sobre como achar uma igreja. Então, vá também em um lugar aonde eles queiram evangelizar pessoas que estão fora. Eu também gosto de lugares aonde as pessoas não se fecham numa patota. Ou seja, cara, a gente tem responsabilidade com o Ministério de Missões e de Evangelismo. Por quê? Nós temos que alcançar almas e trazer para dentro da igreja. Essa é a realidade. E cuidar de quem está aqui, claro. Mas tudo isso é um aprendizado. Você não vai encontrar uma igreja perfeita. Vou dizer de novo, você não vai encontrar uma igreja perfeita. E também não faz sentido nenhum você ficar do lado de fora e só julgando. Só julgando dízimo, só julgando pessoas que roubam. Sim, assim como tem na política, assim como tem na economia, assim como tem talvez na tua própria família, assim como tem talvez no teu próprio trabalho. Relaxa. Relaxa. Para de julgar. Vá conhecer uma. Aí, no resumo da ópera, pede para Deus te colocar. Porque é uma oração com propósito. Deus quer você em comunhão com os irmãos. Hebreus 10, 23 e 25. Então ore com propósito. E não ore julgando. Ore com propósito. Qual é o propósito? Que você esteja em comunhão. Então, Deus, eu quero estar em comunhão porque o Senhor quer que eu esteja. Me coloque em um lugar. Amém. Amor. É tão simples. É tão de boa. Mas a gente complica nós seres humanos. E é uma responsabilidade muito grande, porque eu sei que tem muita gente que deve pensar que assim, poxa, o Cola na Videira é uma igreja. Então eu tô só no Cola. Deixa eu te falar, eu tenho muito temor em relação a isso. Porque o Cola na Videira não é uma igreja. Até que Deus faça isso acontecer. É um projeto evangelístico, é isso que Ele nos deu. Amém? E não adianta você falar assim, não, Bruno, não é uma igreja porque você não quer, não tem nada a ver sobre mim. Quando Deus quer fazer, Ele faz e acabou, como Ele fez o Cola. Eu não projetei o Cola. Eu não fiz um plano de negócio. Eu não abri o Cola na Videira. O Cola na Videira nasceu na pandemia. E assim como eu creio que a igreja não se abre, a igreja nasce. Amém? Então, eu tenho muito temor em relação a isso. Eu sei que a gente está em comunhão todo dia. Hoje é a live de 1178. São 1178 dias. É mais de 3 anos e meio, né? São mais de 3 anos e meio todos os dias aqui juntos. Por mais que eu não veja o rostinho de vocês. Claro, eu preferiria ver o rosto. Eu não queria estar em live. Mas é o que Deus manda eu fazer. E eu tenho que ser obediente. Aí na segunda-feira à noite, a gente tem um encontro. A gente faz uma comunhão virtual. E é uma bênção. E a gente segue dessa maneira. E eu sempre falo com o Senhor em relação a isso. E sempre também falo, Senhor, se o Senhor quer nos colocar em outro lugar, eis-me aqui. Eu e Bruna estamos extremamente abertos a qualquer mudança. Só o fato de você fazer uma oração dessa, de se colocar aberto a qualquer mudança, para que seja feita a vontade de Deus, você pode ter certeza. Quando Deus está interessado em fazer algo, não há você que vai impedir, não há eu que vou impedir, não há ninguém que vai impedir. Vai acontecer. Ele entra com convencimento, ele entra com dom, ele entra com talento, ele entra com reforço. Ele entra com reforço. Entendeu? Eu espero que tenha respondido. Você que fez a pergunta, eu esqueci quem foi que fez a pergunta lá tá nos comentários lá da live de ontem. Mas você foi muito usada por Deus por ter feito essa pergunta. Viu? Um beijo no teu coração. Espero ter respondido aqui. Se não ficou bem compreendido, volta, ouve de novo. E se ficou ainda com alguma dúvida alguém, manda um direct que a gente responde. Mas é isso. E um beijo no coração de vocês, tá? Então eu usei esse último tempo do devocional para responder essa pergunta. Glória a Deus por isso. E você que entrou depois, receba a palavra desde o início. Vai ficar gravado aqui no Instagram. E também eu vou subir daqui a pouco no YouTube, tá bom? Então, Jesus, nesse momento, eu entrego nas tuas mãos a vida de cada pessoa que está aqui, no ao vivo e no gravado. Guia, continue guiando essa família, porque por trás dessa pessoa existe uma família. Senhor, assim como o Senhor fez com Ana, assim como o Senhor fez com Rebeca, assim como o Senhor fez com Sara, assim como o Senhor fez com Abraão, assim como o Senhor fez com Isaac, assim como o Senhor fez
com Elcana, assim como o Senhor fez dentro da minha própria casa, na vida da minha esposa, dentro da minha vida, assim como o Senhor colocou vida em um lugar que não existia vida. A minha casa, meu lar era um verdadeiro inferno, era um verdadeiro caos. Assim como o Senhor tirou eu e a minha casa do inferno, tira essa pessoa desse inferno emocional, desse marasmo, dessa preguiça, dessa ansiedade, dessa depressão. Eu peço em teu nome, Jesus, que haja luz. E é a tua luz, a luz que tem nome. Uma luz que tem nome é glorioso demais. A luz já é gloriosa, mas quando a gente vê que a luz tem nome, é mais glorioso ainda. Então, vá na paz de Cristo. Que o teu final de semana seja um final de semana de adorar a Deus de uma forma diferente, como você nunca adorou. Que você que está atrás de uma igreja, que você encontre uma igreja no final de semana, sabe? Que você seja acolhida nesse lugar, que com o passar do tempo você possa servir nesse lugar. E lembra, você não está servindo pessoas, você está servindo a Cristo. Leia Mateus 25, vocês vão ver lá, Mateus 25. Vai lá ver, Mateus 25, amém. Um beijo no coração de cada pessoa que está aqui. Bom dia para vocês. Estamos juntos, colado na videira. E até segunda-feira ao vivo, se Deus quiser, às 7h07 da manhã. Tá bom? Anota aí na tua agenda. E segunda-feira à noite, às 19 horas, a gente tem o nosso momento de comunhão no Zoom, online. Olho no olho, cara a cara. Mas você pode até entrar com a câmera desligada, se você quiser. Claro que eu gostaria de olhar nos seus olhos. Mas você pode entrar com a câmera desligada também, se você quiser. Tá bom? Deus abençoe. Tamo junto, colado na videira. E nunca esqueça, a fé se aprende. Deus abençoe. E semana que vem, tô olhando aqui, semana que vem vai ter a estreia da segunda temporada do podcast Cola na Videira, Dar Voz aos Testemunhos. Dar voz aos testemunhos. No final de semana eu falo mais sobre isso, para você ser abençoado por esses 4 próximos episódios do podcast Cola na Videira, Dar voz aos testemunhos. Convidados testemunhando aquilo que Jesus fez e continua fazendo na vida deles, tá bom? Que vai ser agora toda quarta-feira às 18 horas. Relaxa que eu vou avisar tudo isso daí a partir de agora, desse final de semana, tá bom? Deus abençoe, tamo junto, colado na videira.